Verdades básicas cristãs. Parte 5. No vídeo anterior, vimos que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Ele não possui essas naturezas de forma parcial, mas completa, coexistindo de maneira perfeita em uma só pessoa. Exploramos as evidências bíblicas da humanidade de Jesus, seu nascimento, crescimento, fome, sede, cansaço, sofrimento e morte, e como ele se identificou totalmente conosco, sendo tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, vamos avançar para compreender os ofícios de Jesus Cristo. Cada ofício revela aspectos essenciais de sua missão como mediador entre Deus e os homens. Vamos ao conteúdo. O Senhor Jesus Cristo. Os ofícios. Os conceitos dos ofícios divinos de Cristo estão vinculados ao que ele aí veio fazer. Ele é profeta, sacerdote e rei, ungido por Deus. Cada um desses termos enfatiza a mediação de Cristo entre o Pai, no céu, e as pessoas, na terra. Profeta indica alguém que fala por Deus. Envolve noções de proclamação, pregação e informação. O trecho de Isaías 42 do verso 1 ao 7, fala de Cristo como o servo ungido que iluminaria as nações. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Ao passo que Isaías 11 verso 2 e 61 verso 1, falam do Espírito do Senhor, que sobre ele repousaria. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Novo Testamento retrata Jesus como um pregador e mestre, bem como aquele que cura. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9 verso 35. Ele anunciou a salvação aos pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4 verso 18 e 19. Jesus, entretanto, cumpriu o ministério de profeta no sentido mais elevado. Ele disse, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14 verso 24. Capítulos inteiros de discurso nos evangelhos, como Mateus 24 e 25, são compostos por profecias. Nos primeiros dias de seu ministério, chegou proclamando o que os profetas do Antigo Testamento haviam previsto que se cumpriria nele. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4 do verso 16 ao 21, e que o reino já estava próximo, na sua pessoa e ministério.
Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4 verso 17. Jesus Cristo também cumpriu o ofício de sacerdote. O sacerdote é um indivíduo especialmente consagrado que representa Deus diante do povo, e o povo diante de Deus. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios por si mesmos e pelo povo, para garantir o perdão e o favor divinos, e para celebrar seus relacionamentos com o Senhor. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Hebreus 8 verso 3. Em Cristo, conforme o livro de Hebreus, achamos o grande sumo sacerdote, um perfeito representante do povo. Ademais, ele não precisava purificar-se, conforme os sumos sacerdotes comuns costumavam fazer, e nem precisou oferecer sacrifício por si mesmo. Ele mesmo tornou-se o sacrifício perfeito, puro e impecável. Ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai como expiação suficiente para cobrir, pagar e permitir o perdão dos pecados do mundo inteiro. O ofício de rei também é apropriado a Cristo. Ele é o nosso sacerdote e a nossa expiação, nosso Senhor e Mestre. Mais do que isso, é aquele que quebrou as forças da morte, do inferno e do sepulcro. Ele é vencedor e reinará soberanamente por toda a eternidade. As profecias do Antigo Testamento previam a vinda de alguém que uniria em si mesmo as funções de profeta, sacerdote e rei. A Davi fora prometido um reino sem fim. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. 2 Samuel 7 verso 16. Isaías olhou através das lentes da visão profética e viu alguém com emblemas de autoridade sobre os ombros, que faria eterno o trono de Davi. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9 versos 6 e 7. O livro de Apocalipse apresenta o Cordeiro de Deus no triunfo final, reinando como o Rei dos Reis. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11 verso 15. Agora, ele está sentado à mão direita do Pai, nas regiões celestes, onde reina como cabeça da Igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1 verso 22 e 23. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz irmãs e irmãos.